Fala, rapaziada, eu sou o Casimiro, mais conhecido como Cazé, vascaíno doente. Na verdade, todo vascaíno hoje é doente, não tem jeito. E eu estou aqui me sentindo muito orgulhoso de estar presente no 12 vezes. Coleção de camisas do Vasco. E agora faltam poucas camisas pra mim assim, faltam cerejas do bolo, né? Então eu tenho camisas de 97, obviamente, camisas de 98, as camisas mais recentes, eu tenho camisa da Adidas de 80, tenho camisa de 84, que o Vasco é vice-campeão fluminense. E aí faltam camisas como a de 74, que é a que eu vou falar, que é uma camisa espetacular do Vasco, o primeiro título brasileiro, e que eu cheguei muito perto de comprá-la essa semana, por isso que eu vou lembrar ela aqui. Só que quando eu falei que eu queria comprar, o maluco falou, já vendi, a camisa do Alcir Portela, número 5. Cara, a camisa é surreal de linda, uma gola espetacular, maravilhosa. E se você tiver essa camisa aí, estiver vendo o vídeo, tem uma coleção de camisas do Vasco, tem uma camisa antiga aí, entre em contato comigo, papai. Vamos negociar isso aí e vamos preservar a história dos nossos clubes. E a camisa também é um bom caminho para preservar a história do seu clube. O escudo, porra. Peraí, né, cara? Escudo, porra, obviamente do Vasco da Gama, né, cara? Pô, escudo gigante da colina, caravela desbravando o mar, tem toda uma pegada de, porra, de aventura, de coragem, de ser vencedor, que é o destino na história do Vasco da Gama, de enfrentar, de lutar. Pô, tá maluco. Aí os caras falam, pô, você vai ser clubista? Pô, não tem como. Vou escolher aqui o único estádio próprio de um grande clube do Rio de Janeiro. Obviamente, São Januário, pô, eu preciso falar aqui de São Januário, que além de, pô, ser um estádio que tem toda a sua história futebolística, tem toda uma história política, tem toda uma história social. Pô, meu irmão, Vascão tá maluco. Vasco, pô, palestrava Roberto Dinamite, palestrava Getúlio Vargas. Pô, isso não tem, não adianta, nenhum tem. Sai procurando aí, não acha. São Januário é São Januário, acabou. Casa do povo. O melhor jogador que eu vi jogar... Cara, eu vou ficar com o Juninho Pernambucano, uma menção rosa pro Felipe, mas eu peguei ainda o Juninho jogando muita bola. É um rei, né, velho? Não tem como. Eu já tinha aquela lembrança, aquele amor à distância, né, que quando eu era moleque, obviamente, nascido em 93, não via Libertadores e não lembro, não recordo com perfeição do brasileiro, mas ouvia sempre meu pai falando, pô, o Juninho joga muito, e aí ele volta e de fato confirma as expectativas, joga muito. E, pô, um craque absurdo e, pô, já troquei mensagem com ele. Quando o Juninho mandou um zap falando aqui é o JP. Nossa! Fiquei em pânico na minha casa. Entrei em pânico, nem respondi. Fiquei 2 horas sem responder. Falei assim, cara, eu tô deixando o Juninho no vácuo, muito nervoso, não sei o que responder. Márcio Careca. Vou escolher o Márcio Careca, que é um jogador que é abaixo do limitado, é pior do que o ruim, e comprometeu o ano mais vitorioso recente do Vasco da Gama, que é 2011. O Vasco era para passar o carreto, só que o Vasco infelizmente não tinha um lateral esquerdo. Encontrou no fim da temporada o Gilmar, que teve picos de Nilton Santos, mas apenas picos, né? Porque ele voltava a ser Gilmar frequentemente. Então, Márcio Careca, pô, irmão, tudo de bom pra você, cara. Deve ser um cara incrível, pô, irmão, familiar, pai, demais, mas jogador não dá. Então, eu como vascaíno não tenho muitas opções, né? Eu vou acabar ficando com o Vasco de 2011, Vasco campeão na Copa do Brasil. Pô, aquele time ali era surreal, o Vasco tinha muitas peças que voaram naquele ano. O Vasco tinha o Diego Souza, estava jogando muita bola, o Vasco tinha o Fernando Praz, que chegou um pouco desacreditado, fez a Série B. O Vasco tinha o Dedé e Anderson Martins na zaga, o Vasco tinha o Fagner, o Vasco tinha o Rômulo, o Vasco tinha o Alan. Pô, uma gama de jogadores, o Rômulo, inclusive, hoje que tá muito mal, né? Mas na época ele era absurdo. E o Alan também, que saiu da lateral, era muito criticado, foi pra volância, moleque brabo. Éder Luiz também, nossa, Éder Luiz jogava demais. Não vou falar dos atacantes, eu não gostava muito nem de Alexandre, nem de Pelelton, mas aquele time de 2011 ficou marcado, porque é o único título nacional recente do Vasco. Aí tu me pega. Cara, o Vasco tem muito time ruim, mano. Muito time ruim, muito. Nossa. Caraca, que dúvida. Eu vou no Vasco de 2013. O Vasco de 2013 era muito ruim, cara. Porque eu tenho que escolher um dos 3 rebaixados, né? Porque não tem como fugir. O de 2008 ainda tinha ali o Pedrinho e o Odivan que voltaram. E aí o de 2015 quase que ficou com o Nenê e tudo mais. Mas o de 2013 era uma coisa assim de maluco. O Vasco tinha o Cris na zaga. O Vasco tinha o Cris. O Vasco tinha Willy. O Vasco tinha peças. Francis Mar. O Vasco tinha peças que era difícil você ficar louco em casa. Vai o Vasco 2013.
O gol que me marcou pode ser Pô, eu falei mal dele agora. O gol do Alexandro na Copa do Brasil em São Januário. Eu lembro que esse jogo é inacreditável. Eu fui nesse jogo, mas meu pai tinha infartado um dia anterior. E ele queria ir no jogo comigo. E aí minha mãe falou assim, você não vai no jogo, você vai falar com seu pai, que ele quase morreu ontem. E aí meu pai falou assim, filho, vai. Vai, porque o teu pai tu já viu toda hora e o Vasco na final da Copa do Brasil tu não viu. E meu pai tá certo, funcionário. Meu pai tá aí até hoje e o Vasco só ficou naquela época ali. Então meu pai, mais uma vez, acertou, eu fui pro jogo. Alexandro, um gol nem é bonito, mas é marcante pra mim. Cara, eu vou falar da final da Copa do Brasil, agora o jogo da volta, né? Porque eu fiquei em casa, na verdade era o seguinte, eu já era repetente, eu ia repetir de novo o colégio, eu já tava com tudo comprado, ingresso, eu tenho ingresso até hoje, ele não tá catracado, né? Quando você passa na catraca, que ele ficava dos dois lados antigamente, agora não tem mais isso. E eu tenho esse ingresso até hoje intacto, eu comprei ingresso, comprei passagem, comprei hotel. E aí, a coordenadora do meu colégio descobriu que eu ia viajar. E aí ela veio falar comigo e falou, cara, você tem prova amanhã, se você não fizer, você tá reprovado. E eu fiquei em casa, vi o Vasco ser campeão, tomei 2 Rivotril nesse dia, porque era 3 da tarde, eu comecei a chorar copiosamente em casa, desesperado com o jogo, e chorei até o fim do jogo. Chorei o tempo todo, minha mãe me deu um Rivotril, e eu ficava andando pela casa com a bandeira do Vasco, de rolé, de cueca em casa com a bandeira, assim, chorando. Esse dia foi bem marcante pra mim, esse jogo aí... Cara, é difícil, assim, eu falei aqui bem rapidamente, eu comecei a colecionar camisa, na verdade há 6 anos eu coleciono camisa do Vasco, e quando você começa a colecionar camisa, você começa a entender um pouco mais da história do seu time, pesquisar e tudo mais. Eu poderia falar Felipe, Juninho, Edmundo, eu poderia falar Dedé, que eu gosto muito do Dedé, pra mim o Dedé é um ídolo pessoal, mas eu vou falar um cara que a torcida do Vasco deixou um pouco de lado, vem trazendo um pouco mais, que é o Dinamite, cara, Bob Dynamite. Cara, você vascaíno que... A imagem do Dinamite ficou muito manchada por causa da presidência. Mas assim, pô, dá uma pesquisada na história do Dinamite, que ele é um cara, assim, absurdo, irmão. 1.110 jogos com a camisa do Vasco. O cara é simplesmente o maior artilheiro da história do brasileiro, do Carioca, de São Januário, do Vasco. Pô, não tem como. Dinamite, ídolo máximo, o maior ídolo da história do Vasco, sem sombra de dúvidas. Então vou escolher ele como ídolo. Mas um momento que me marcou bastante no futebol foi a nossa ida para Paris, cara, a trabalho. A gente foi ver um jogo de Champions League, foi o primeiro jogo que eu vi, assim, que eu tenho muita lembrança. Eu vi quando eu era pequeno um jogo do Benfica em Portugal, que eu tenho família benfiquista, mas eu não lembro. Então a gente estava dentro do campo quando tocou o hino e a gente entrevistou o Neymar, entrevistou o Daniel Alves, foi uma experiência absurda, inimaginável. Eu nunca sonhei com isso, óbvio, sonhar talvez, mas nem num sonho mais perfeito eu imaginava algo assim, e foi o nosso trabalho e o futebol proporcionou isso pra gente, então foi incrível. Poder ajudar o Vasco de alguma maneira, é bem simples na verdade, não só sendo um influenciador, eu queria não trabalhar no Vasco, mas ajudar de alguma forma, assim, como eu falei, eu coleciono camisa do Vasco, a gente já teve algumas reuniões no Vasco até para fazer um museu, para tentar resgatar a história do Vasco. Eu acho que o Vasco é um dos clubes que mais trata mal sua história, tendo uma história tão bonita, talvez não, a história mais bonita do futebol brasileiro, e o Vasco trata muito mal a sua história. O torcedor, inclusive eu estava tendo um debate ontem sobre isso, o torcedor do Vasco brinca muito com o clube, sacaneia muito, principalmente em rede social, e eu também me incluo nisso, e exalta pouco a história. Então, assim, eu acho que pode ter uma história muito foda e que é pouco exaltada. Então, assim, o meu sonho, cara, é tentar levar um pouco da história do Vasco, tentar tornar acessível e tentar tornar isso rentável pro clube também. Então, uma construção de um museu... Eu acho que hoje esse era o meu sonho. Que o Vasco tivesse um museu dentro de São Januário rentável, com camisa, história, troféu, tudo num lugar só. Pô, seria inimaginável isso pra mim.